Olá, sejam todos bem-vindos. Que o amor de Deus seja completo em nossos corações. Eu sou o pastor Roberto Gomes e este é o canal O Adorador por Excelência. Hoje nós vamos meditar na palavra de Deus, que se encontra no livro de Juízes, capítulo 13, versos 3 a 5. Apareceu o anjo do Senhor a esta mulher e disse: Eis que é estéril e nunca tiveste filho, porém conceberás e dás à luz a um filho. Agora, pois, guarda-te, não beberás vinho ou bebida forte, nem coisa imunda, porquanto o menino será nazireu, consagrado a Deus, desde o ventre de sua mãe, e ele começará a livrar Israel do poder dos filisteus. O tema da mensagem: a trajetória infeliz de um homem segundo o coração de Deus. A mãe de Sansão, uma mulher estéril, como Sara, Rebeca, Ana e Isabel, foi visitada 2 vezes pelo anjo do Senhor. Deve ter recebido a notícia de sua gravidez como uma dádiva maravilhosa do Senhor, pois havia sofrido humilhação e vergonha. Sansão, um dos mais notáveis caracteres da Bíblia, é robusto, abençoado e muito usado por Deus. Porém, é mau e desobediente. Verso 5. O menino será nazireu. Deus queria que Sansão fosse nazireu. E segundo seus elevados padrões, ele fosse um notável exemplo de vida e testemunho para o seu povo. Capítulo 14, verso 13. Mulher dos filisteus. O Senhor abençoou a Sansão e o revestiu do poder do Espírito Santo. Mas ele cometeu erros fatais que o levaram ao fracasso espiritual e morte física. Alguns erros: não se firmou na palavra de Deus, demonstrando falta de interesse e de respeito para com os mandamentos de Deus, principalmente quanto ao casamento misto. Não fez caso do ensino que seus pais lhe transmitiram da parte de Deus e abandonou os princípios bíblicos da vida para fazer a sua própria vontade. Diferente de Moisés, que escolheu sofrer adversidades com o povo de Deus, ao invés de desfrutar dos prazeres passageiros do pecado, Sansão decidiu liberar suas emoções e atender seus desejos de maneira desagradáveis a Deus, visando ao proveito e a vantagem pessoal, ou as vantagens pessoais, menosprezou os dons e o poder que Deus lhe concedera. Isto vinha da parte do Senhor. Esta declaração não significa que a intenção de Sansão casar com uma incrédula vinha do Senhor. Essa sua inclinação vinha dos seus próprios desejos de querer uma mulher fora do povo de Deus. Deus usou esse ato de Sansão
para cumprir seu propósito contra os filisteus. Capítulo 15, verso 7. Havendo eu me vingado, a luta de Sansão contra os filisteus era motivada por ira e vinganças pessoais, e não por causa da libertação do povo hebreu da parte do Senhor. Esse egoísmo e falta de dedicação a Deus levaram Sansão à ruína. Verso 20. Julgou a Israel. Durante 20 anos que Sansão foi juiz de Israel, nunca conseguiu libertar o seu povo da opressão dos filisteus. Sua história consiste apenas de proezas esporádicas contra aquela nação pagã. Deus muito teria realizado através de Sansão se este tivesse sido fiel à sua chamada e totalmente dedicado aos propósitos de Deus para a sua vida como libertador escolhido do povo de Israel. Capítulo 16, verso 1. Sansão traído por Dalila, a prostituta. O adversário, sabendo da fraqueza de Sansão, era mulher, começou a tentá-lo, usando a lascívia e a sensualidade. O propósito de Satanás era enfraquecer Sansão, desviando assim a sua missão, entristecendo a Deus. A sua desobediência levou a se afastar dos caminhos de Deus e dos seus propósitos. O problema da concupiscência insaciável de Sansão levou finalmente à queda. Ele preocupa-se mais em satisfazer a sua paixão sensual do que agradar ao seu Deus. Dalila, a tentadora insistente. Sansão e Dalila, um dos casais mais conhecidos da Bíblia. Sansão, famoso por sua força, e Dalila, por sua manipulação. Sansão a visitava com frequência. Os líderes pagaram a Dalila para trair Sansão. Sansão se deixou envolver por Dalila. A tragédia era inevitável. Sansão, um homem fraco moralmente e de impulsos sexuais, sem nenhum controle. Dalila, uma mulher sedutora, motivada pela cobiça e amor ao dinheiro. Dalila usou métodos simples, foi insistente, provocante e fascinante. Havia uma fortuna à sua espera se conseguisse descobrir o segredo da força. Enfim, ela era insistente e ele cedeu, falando, entregou o segredo ao inimigo. Usou a mentira e sedução para trair Sansão. A maior sedução é ser afastado da presença do Senhor Deus e do seu poder e nem sequer perceber o que está acontecendo. O sexo foi a arma que Satanás usou para derrotar Sansão, pois essa era sua fraqueza. O adversário vai sempre atacar no ponto fraco. Exemplo, fofoca,
lascívia, luxúria, inveja, ciúme, pessoa rixosa e iracunda, pessoa complexada, crente mentiroso, crente falso, crente hipócrita, crente dissimulado. São pessoas com deficiência de um bom caráter e, como Sansão, estão cegas e não buscam ajuda nem libertação. Sansão estava preso ao seu pecado e tornou-se escravo de si e de seus inimigos, envergonhando o nome do Senhor. Foi encarcerado, estando cego espiritualmente e agora cego fisicamente. Sansão exemplifica os crentes que acham que Deus estará sempre com eles, mesmo que continuam em suas práticas pecaminosas e imorais. Capítulo 16, 28. Sansão clamou ao Senhor. Sansão pagou um alto preço. Agora arrependido e com a fé renovada em Deus, clamou ao Senhor e a sua oração foi ouvida. Essa demonstração de fé de Sansão resultou na sua inclusão entre os heróis da fé. Esse último ato, ele se vingou dos seus inimigos, morrendo junto, e jamais livrou o povo de Israel. Foi um fracasso, pois achou que podia fazer a sua própria vontade e não a vontade de Deus. E hoje não é diferente. Quantos estão fazendo a sua vontade, ao invés da vontade de Deus que está sendo revelado na sua palavra? Não se deve brincar com o adversário, muito menos com Deus. Vimos a história de Sansão, a história, ou seja, a trajetória infeliz de um homem segundo o coração de Deus. E através desta palavra, Deus está te dando oportunidade para que você venha se arrepender enquanto há tempo, pois o adversário veio para matar, roubar e destruir, e ele está roubando o chamado, o ministério de muitos líderes, porque já saíram do centro, já não estão mais em obediência, andando no temor do Senhor. Mas hoje é o tempo que Deus está dando para que você venha refletir e venha se arrepender antes que seja tarde demais. Para Sansão foi tarde demais. Perdeu a sua liberdade, ficou cego espiritualmente, enganado por Satanás, enganado por uma prostituta, porque tinha uma fraqueza moral, não podia ver mulher, era um homem lascivo e sensual. E quantos homens lascivos e sensuais estão dentro da casa do Pai? Por isso, Deus está te dando oportunidade de libertação, porque o adversário ele vai te tentar no ponto mais fraco. Por isso, a Bíblia diz, se hoje ouvir a minha voz, não endureçais os vossos corações. Oremos. Senhor Deus e Pai, ó Deus querido, ó Deus amado, Deus dos impossíveis, aí está, ó Deus, a ministração de mais uma porção da Tua palavra, uma palavra gloriosa, meu Pai, mostrando a trajetória infeliz de um homem, Pai, segundo o seu coração, um homem que tinha muitos privilégios, meu Pai, mas contanto que obedecesse a Tua palavra, Senhor, que fosse fiel a Ti, ó Pai, e que colocasse o chamado em primeiro lugar, meu Pai. Mas Sansão se perdeu pela fraqueza, Pai, e o adversário, conhecendo a fraqueza de Sansão, preparou mulheres, até mesmo prostitutas, meu Pai,
para trair Sansão, meu Pai, para que ele pudesse ser desviado do centro da tua vontade e não viesse cumprir a tua vontade, o chamado e o ministério que tu colocou sobre ele. E nunca, Pai, ele conseguiu dos 20 anos salvar ou libertar o povo de Israel, porque ele era escravo de si mesmo, do pecado, da prostituição. Oh, meu Deus, mas ele teve tudo, foi capacitado, Deus do ventre, meu Pai. Mas ele trilhou outros caminhos, movido pela carne, pela prostituição. Meu Deus, que através desta palavra, tu venha despertar o teu povo, tu venha despertar a tua igreja, como Satanás tem derrubado famílias, casais, homens e mulheres, destruído famílias, meu Pai, através da prostituição, do adultério, da lascívia, da sensualidade. Que este demônio da prostituição seja repreendido no meio dos teus filhos, ó Pai. Que a tua igreja possa estar atenta, ligada, meu Pai, e que venha fechar a porta, meu Pai, das suas fraquezas, colocando as fraquezas diante de ti, e que tu venha colocar um anjo nesta fraqueza, Pai, para que, Senhor, Satanás não venha tentar, meu Pai, mas é necessário ser humilde, se humilhar diante de ti. Desperta a tua igreja e aviva a tua obra, em nome de Jesus, amém. Que Deus abençoe a tua vida, que Deus abençoe a tua casa, que Deus abençoe esta nação, que Deus abençoe os seus governantes, em nome de Jesus, amém.